Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro e passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápolis. Lhe trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. E Jesus se afastou com o homem para fora da multidão e em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, Jesus suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram e sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos e irmãs que estão nos seguindo junto conosco esta celebração através do Facebook, queria mais uma vez saudar de todo o meu coração cada um de vocês, queridos, escolhidos, amados do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de terminar o mês de agosto, o mês dedicado às vocações. E olha a sabedoria da nossa Igreja Mãe, que faz uma ligação entre a vocação e a palavra de Deus. E o mês que vem vamos celebrar o mês da missão. Para nutrir qualquer vocação, seja vocação sacerdotal ou religiosa, matrimonial, a vocação de um leigo, leiga, precisamos da palavra de Deus. Precisamos de ler, precisamos de compreender, precisamos de dar um tempinho, um tempo a esse livro sagrado, a esse tesouro que temos, mas que infelizmente muitas vezes não aproveitamos, não damos tempo, não valorizamos esse grande tesouro. Nesse mês de setembro, eu queria deixar um desafio a cada um de nós. Por que não voltar naquele momento antigamente que as famílias se reuniam para escutar e ler a palavra de Deus? Porque você, como pai, como mãe, não pode trazer esse desafio, levar esse desafio para a tua casa e procurar que nem seja 5 minutos. Pode começar um capítulo, um livro da Bíblia. Temos aquilo que a igreja está nos pedindo, a Igreja do Brasil, nesse ano. Mas também com liberdade, podemos achar um tempo, mesmo que seja uma pequena parte da Bíblia, e vamos aos poucos nesse mês de setembro, porque, queridos irmãos e irmãs, nesse livro encontramos todas as respostas que precisamos. Seja no momento de alegria, tem uma palavra aqui que você encontra, que te acompanha. Seja no momento de dificuldade, tem também uma palavra aqui.
seja no momento de celebração que hoje estamos com o casal aqui no meio de nós, o seu Pedro, a dona Neiva, celebrando os 61 anos de casamento. Também tem uma palavra que acompanha esse tempo de fidelidade, de alegria, de celebração. Deixo o desafio a todos nós. Cabe a cada um de nós receber e saber viver esse momento, esse mês de setembro ao máximo. Voltando à palavra de Deus de hoje, primeira leitura. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. A depressão, queridos irmãos e irmãs, não é frescura, não é sinal de fraqueza, não é sinal de falta de fé. A depressão é uma realidade. Talvez você, me escutando, já passou por isso, ou está passando por isso, ou conhece alguém que passou por isso, ou tem um parente que passou por isso. É um momento onde precisamos muita paciência, menos julgamento e mais apoio, mais amor, mais paciência. É um momento onde precisa muita unidade. Quando acontece a depressão numa família, precisa dessa união, precisa dessa unidade. A depressão é realidade até que foi chamada da doença do século XXI, o nosso século. A depressão pode acontecer a qualquer pessoa. Queridos irmãos e irmãs, o fato de nós sermos cristãos não é uma garantia que não podemos sofrer. Tem um certo Diogneto, que foi um cristão no início do cristianismo. Ele escreveu uma carta que se chama Carta de Diogneto. Quando chegar em casa, quando tiver um tempinho, busca lá no Google, Carta a Diogneto, D-I-O-G-N-E-T-O. É uma carta pequena, mas onde alguém estava perguntando a ele, que são os cristãos? Era ainda no início, ninguém conhecia eles. Logo depois da morte de Jesus Cristo, a comunidade cristã estava se fundando, crescendo aos poucos. E alguém me perguntou a ele, que são os cristãos? Ele responde dizendo assim, os cristãos são como qualquer pessoa, não se distingue das outras pessoas. Eles sofrem como qualquer pessoa, eles comem como qualquer pessoa, eles vivem como qualquer pessoa. Só que a única diferença, eles acreditam num Jesus Cristo, que morreu, mas que ressuscitou. Ele que dá esperança a eles. Eles vão propagando uma alegria, vão espalhando uma alegria, uma esperança fora do comum. É isso, queridos irmãos e irmãs. Como cristãos, nós também podemos sofrer como qualquer pessoa, mas o que faz a diferença na nossa vida é que nós acreditamos num homem que se chama Jesus Cristo. Ele mesmo também deixou claro, quem quiser segui-lo, deveria pegar a sua cruz, deveria abraçar a sua vida, deveria aceitar a realidade da vida, não deveria fugir da vida. Seguir Ele, mais uma vez, não é uma garantia. Aliás, segui-lo pode até atrair mais dificuldade, mais sofrimento na nossa vida. Mas aí que entra a diferença. Acreditar nele
Ele que nos falou que Ele vai nos acompanhar toda a nossa vida. Ele que se chama Emmanuel, Deus conosco. Ele que tem um Pai, que é o nosso Pai, também que deixou claro a nós, antes de te criar, antes de te formar no ventre da tua mãe, eu te conhecia. É isso, queridos irmãos e irmãs. É isso que faz a diferença na nossa vida. É isso que nos ajuda a não desanimar na frente das dificuldades da vida. Saber que temos alguém que nos conhece. Ter essa consciência que não estamos nesse mundo por acaso. Fomos pensados, fomos criados por amor e temos um Deus que até hoje nos acompanha, nos ajuda a nos erguer, mesmo no momento da dificuldade, escutar essa palavra de esperança. Eu estou aqui, meu filho, minha filha, estou te acompanhando, estou segurando a tua mão. É isso a esperança, somos pessoas de esperança. Nós falamos que a esperança é a última coisa que morre. Somos pessoas da esperança. Não significa que não temos problemas. Não significa que não temos dificuldades. Mas a esperança é a nossa palavra-chave. A esperança é a nossa luz. A esperança é o nosso ar que respiramos. A esperança é o alimento que nós comemos. A esperança faz parte de nós. Não é uma esperança baseada no dinheiro. Não é uma esperança baseada no poder do mundo. Mas uma esperança baseada na cruz. Baseada em Jesus Cristo. É uma esperança que vem dessa consciência que na nossa vida precisamos uns dos outros. Aí que entra a segunda leitura de hoje. Nós, sendo seguidores de Jesus Cristo, não podemos fazer discriminação entre nós. Nós, sendo seguidores de Jesus Cristo, sabemos que todos nós somos irmãos. A segunda leitura dizia, chega uma pessoa rica, uma pessoa pobre, como nós relacionamos com essas realidades do dia a dia? Será que nós temos essa capacidade de olhar todo mundo como irmão? De acolher todo mundo sem pensar ele é de onde? Ele pertence a qual igreja? Ele nasceu onde? Ele tem quanto dinheiro? Isso não importa nos olhos de um seguidora de Jesus Cristo. O que importa é essa consciência, mais uma vez, que todos nós somos irmãos e irmãs. Não importa a origem, a diferença. O que importa é essa pertença, o pertencimento a Jesus Cristo. E no Evangelho, é o mesmo Jesus Cristo que veio para nos salvar, que veio para abrir os nossos olhos, que veio para abrir os nossos ouvidos. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade. Trouxeram, muito importante essa palavra, significa que aquele homem era perdido, abandonado, mas a sociedade, a vizinhança se importou com ele. Trouxeram até Jesus. A pergunta aqui, queridos irmãos e irmãs, é nós. Será que nós importamos com os outros? O outro que vem ao nosso encontro? Muitas vezes na nossa vizinhança até tem pessoas que moram numa solidão. Às vezes uma pessoa está morrendo e ninguém vai chamar o padre. Ninguém toma essa atitude, essa iniciativa de levar essa pessoa para a igreja, para o padre, para receber a unção dos doentes. Trouxeram esse homem
A vizinhança se importou com esse homem. E Jesus tomou esse homem, afastou-se para fora da multidão. Precisamos de um tempo fora da multidão. Porque muitas vezes na multidão só tem barulho. E para encontrar Deus, precisamos ir na nossa casa, naquele cantinho que você deixou para Deus, naquele altarzinho na tua família, se ajoelhar para se encontrar com Deus. Porque o nosso mundo é tão cheio de barulho que fica muito difícil encontrar Deus. E Jesus chega nos dizendo, Efatá. Essa é a palavra que Jesus queria falar a cada uma de nós aqui. Pode até me dizer, Padre, eu não sou surdo. Eu posso escutar. Mas mesmo assim, Jesus está chegando te dizendo, Efatá, abre-te, meu filho, minha filha. Jesus hoje quer abrir tudo aquilo que está fechado na nossa vida. Quer abrir as portas das nossas famílias. Às vezes que faz muito tempo sem conversar entre os irmãos. Ele quer abrir tudo que está fechado. Os nossos corações, que às vezes se fecha como uma pedra. Ele está chegando, fazendo bem todas essas coisas. Ele tem feito bem todas essas coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja